Bleach tem as melhores mulheres dos animes. Grande parte das pessoas que não gostam muito de Bleach gostam de apontar personagens como a Orihime e dizer que os personagens femininos de Bleach são ruins. Mas eu acho que essa teoria cai por terra quando a gente vê que a Yoruichi e a Rukia são um dos personagens mais icônicos da obra. E além disso, o Chichikubo sabe realmente como escrever uma personagem feminina. A prova é na one-shot que ele escreveu, chamada Burn Witch. Essa é uma série protagonizada por duas personagens femininas, e eu acho que a gente pode falar que Burn Witch se trata de empoderamento. Mas se o Kubo sabe escrever tão bem personagens femininas assim, por que a Orihime é tão odiada? Bom, nesse vídeo aqui eu quero analisar com vocês as personagens femininas de Bleach, e também discutir as coisas que o Kubo faz para que essas personagens sejam tão especiais assim. Eu quero explicar para vocês como essas personagens representam como escrever um personagem perfeito. E já deixando avisado pra vocês que esse vídeo aqui vai ter alguns pequenos spoilers ou grandes, então você tá avisado. Há um tempo atrás, quando o Jujutsu Kaisen ainda tava em alta, aconteceu uma entrevista entre o Chichikubo e o Genji Akutami, e teve uma citação nessa entrevista que se destacou muito. O Kubo acabou perguntando ao Genji sobre as personagens femininas da obra, meio que alegando que as personagens femininas do Genji seguiam um padrão. O padrão de personagens fortes, como a Maki, por exemplo. O Genji acabou respondendo que não era bem assim, ele só não sabia se os fãs gostariam de ver uma personagem do tipo sedutora escrita por ele. Isso acabou fazendo os haters de Bleach sair no Twitter acusando o Kubo de escrever o mesmo tipo de mulher sempre. E sim, o mesmo tipo de mulher se refere a Orihime. Mas isso é engraçado, porque eles falam como se a Orihime fosse a única personagem feminina do anime. Só que é óbvio que ela vai ser comentada porque ela é uma personagem popular. Em todas as pesquisas que teve sobre personagens populares do anime, ela ficou sempre próxima ao top 10 ou dentro do top 5. E ela é tão popular como qualquer outra personagem. Inclusive ela chega muito próximo da personagem mais popular da obra, que é a Rukia Kuchiki. Então mesmo que ela seja um personagem muito popular dentro da obra, ela ainda assim recebe um hate absurdo. E no caso dela, esse hate pode estar relacionado a uma coisa. Feminilidade. A Orihime é uma personagem extremamente feminina. E não me entendam errado, as pessoas não odeiam a Orihime simplesmente porque ela é uma garota, ou porque ela é bonita. A definição do que é algo feminino é até um pouco incerta, assim como existem personagens como o Ichigo e o Ishida, que são masculinos de forma diferente. A mesma coisa acontece com as mulheres em Bleach. Todas as personagens femininas de Bleach têm a sua própria marca, elas não seguem um padrão como o Genji Akutami segue. Como por exemplo, a Rukia, ela é considerada feminina porque ela é graciosa e elegante, mas já a Orihime, ela é considerada feminina porque ela é delicada e gentil. As roupas que ela usa também lembram muito uma aparência feminina, o jeito que ela fala, a sua queda pelo protagonista Ichigo, ela demonstrando ciúmes do Ichigo, tudo isso remete a uma personagem tradicionalmente feminina. Mas eu particularmente não considero isso uma fraqueza ou um motivo para as pessoas odiarem ela. Na verdade, isso é uma das coisas que fazem ela ser uma personagem única. Eu acho que o único ponto que eu poderia criticar a Orihime é a sua bondade absoluta. Eu acho que isso faz as pessoas não se identificarem com ela porque muito dificilmente você vai achar alguém que seja tão bom assim, tá ligado? Então acho difícil alguém se identificar como personagem. E é claro, ela foi criada para ser uma personagem que passa aquela sensação de donzela em apuros que está esperando seu príncipe, tá ligado? Bom, eu acho que você já percebeu que cada mulher que o Chichikubo escreveu representa feminilidade de forma diferente. E enquanto de um lado você tem personagem mais feminina como a Orihime, do outro lado nós temos as personagens fodonas como a Yoruichi. Uma das coisas mais legais na Yoruichi é que ela não faz o fato dela ser mulher a sua personalidade. Ela é uma personagem bem forte, como a gente sabe, só que ela também é uma personagem muito zoeira. É quase como se ela fosse um brother seu ali na série. Eu acabo dando muita risada quando ela aparece. Só que ao mesmo tempo, ela não ignora o fato de que ela é uma mulher. Tem uma cena muito engraçada de quando eles estavam tomando banho e a Yoruichi meio que provoca o Ichigo porque ele é tímido, né? E isso é algo que ela faz e combina perfeitamente com a personalidade zoeira dela. E é claro, a Yoruichi é uma representação feminina muito importante na obra, porque ela foi uma das poucas mulheres a ser capitã no mundo de Bleach. Ela foi praticamente a inspiração, como se fosse uma irmã para Soifon, que posteriormente virou uma capitã também. Uma coisa interessante na Yoruichi também é que ela é uma personagem forte, só que ela não é a personagem mais forte, obviamente. Porém, ela é muito confiante. Ela nunca entrou numa luta ou numa batalha e duvidou
que ela poderia ganhar ou não. Ela sempre acreditou em si mesma. E é por isso que a Yoruichi é tão divertida quando ela entra em tela. Ela tem basicamente um pacote de personagem legal, descolado, tá ligado? Outra personagem interessantíssima que o Kubo escreveu é a Hangiko. Bom, muitos dizem que a Hangiko é basicamente uma fonte de fanservice infinito que o Kubo escreveu. Isso porque ela tem algumas partes assim meio grandes, mas na minha visão, isso tá longe de ser verdade. A Hangiko é muito mais do que fanservice. A diferença da Yoruichi, da Yorihime pra Hangiko é que a Hangiko sabe que é bonita e usa isso a favor dela. Como por exemplo lá no começo do anime, quando ela precisava ficar na casa do Kurosaki, ela meio que usa o corpo dela, que é um corpo bonito, pra fazer o Kurosaki deixar ela ficar na casa dele. E sim, o Kubo acaba usando ela pra fazer fanservice de vez em quando, mas isso não faz a personalidade dela toda. Ela sabe que é bonita e tenta se aproveitar disso de vez em quando, mas ela também é uma excelente lutadora. Claro, ela não é tão forte como a Yoruichi, mas ela sabe se defender dentro de uma luta. E enquanto a Orihime representa um lado mais tradicional feminino, a Yoruichi representa o outro lado mais descolado, só que ainda assim feminino, a Hangiko fica em um lugar entre essas duas que eu não sei dizer qual. E é por isso que as personagens femininas de Bleach são tão perfeitas. Elas são representadas de forma única, o que as torna especiais. Enquanto muitos mangakas seguem uma fórmula para criar personagens, o Kubo, ele cria personagens para serem únicos. E isso acaba dando muita originalidade pro Kubo, até porque acho que combina perfeitamente com a mensagem que ele queria passar com Bleach e com essas personagens, porque cada personagem em Bleach representa algo. E em Bleach as mulheres têm uma participação, uma importância muito grande na vida do protagonista. Se você reparar bem, o Ichigo cresceu ao lado de mulheres fortes, como a Rukia, a sua mãe, a Orihime, a Tatsuki. Todas essas mulheres eram fortes, tanto fisicamente quanto psicologicamente, o que davam força pro Ichigo seguir em frente. Eu acredito que as personagens femininas do Kubo são tão especiais porque elas possuem individualidades diferentes. Bom, então na minha opinião, foi assim que o Kubo conseguiu escrever uma das melhores representações femininas de todos os animes. Bom, mas e você? Você concorda com essa afirmação? Se você concorda, comenta aqui embaixo. Bom, obrigado por ter assistido até aqui e um forte abraço. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, vendi 4, vendi 4, bota a mão do baco-baco. 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 Bota a baco-baco. Vendi 4, bota a mão do 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 baco-baco. Porra, Phelps, trago mais um hit. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Bota baco-baco. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, bota a mão do baco-baco. Vendi 4, bota a mão